Olá, graça e paz. Estamos chegando para mais um momento de palavra de fé ao seu coração. Espero que você esteja debaixo da proteção do Senhor. Deus esteja te abençoando e guardando a sua vida em Cristo Jesus. Amigos e irmãos, eu tenho aqui uma palavra que está em Crônicas, no capítulo 7, do versículo 12 ao versículo 22. Segunda Crônicas, né? E é um texto onde Deus fala a respeito da construção do templo, né? Mas ele tem um ponto fator ali que eu quero falar para você e que serve para a nossa vida. As bênçãos ou bênçãos condicionais. Por exemplo, nós precisamos entender que todas as bênçãos, ela requer uma condição. E essa condição é que dentro da visão dessas bênçãos condicionais sempre há um faz e recebe. Não é isso? Por exemplo, no versículo 14 desse capítulo, ele fala assim no capítulo 7, e versículo 14, fala, se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Então, existem esses fatores dentro da palavra, ele impõe limites e condições para que nós possamos ser agraciados por ele. Então, as bênçãos de Deus, elas são condicionais. Quando você chega em Deuteronômio, no capítulo 28, o Senhor vai dizer para nós o seguinte, olha, se tão prudente você tiver cuidado de guardar todos os mandamentos que o Senhor vosso Deus vos ordena hoje, todas essas bênçãos vão te alcançar. Ele vai estar por cima, não por baixo. Vai estar, digamos, emprestando, não tomando emprestado. Vai ter e não vai sentir falta. Então, ele vai dizer o seguinte, mas para isso acontecer, há uma necessidade de nós estarmos condicionados à palavra. E olha que as recompensas são inúmeras. Mas as lutas também são grandes quando nós, então. Depois ele chega lá e fala que as maldições virão se não ouvir. Nós não teremos para emprestar. Não seremos chamados povo santo. Então há uma condição. Então por esse motivo que as bênçãos são condicionais. Não pense você que você vai alcançar algo da parte de Deus e que talvez vai ficar impune. E às vezes, quando algo que fizemos ou deixamos de fazer, e às vezes a cobrança vem da mesma maneira que a vitória vem. Mas a misericórdia do Senhor, ela é só a causa de nós não sermos consumidos. Porque essa misericórdia ela não tem fim. O homem precisa buscar de Deus em espírito de humildade. Sabendo o seguinte, ó, os que me buscam vão me achar. E o profeta Jeremias falou assim, ó, eu amo, olha Deus fala, escute aqui, Deus falando para Jeremias assim, eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarei. Então, se você não ama a Deus, é uma dificuldade para Deus te amar, porque, não, pastor, Deus não me ama assim. Não. Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam vão me achar. Então o homem precisa buscar a Deus em espírito de humildade. Saber o seguinte, ó, eu sou dependente dele. Eu dependo da misericórdia dele. Eu careço da misericórdia de Deus. E o Senhor tem, sabe, coisas grandes para fazer no meio do seu povo. E tudo que nós precisamos é entender isso. Precisamos descer o mais baixo da nossa humildade para alcançarmos a promessa do Senhor. O homem, sabe, precisa ser fiel. Aleluia. A fidelidade a Deus é o que vai gerar, sabe, muitas coisas que nos surpreendem. Mas quando nós deixamos de ser fiel, Deus vai permanecer fiel. Ah, pastor, então tá bem se ele vai permanecer fiel. Claro, ele vai permanecer fiel na justiça dele. Ele vai permanecer fiel na justiça dele. E ele vai julgar as nossas causas, mesmo que venha doer, que venha machucar, que venha... Ele vai, sabe, fazer com que nós entendamos que a justiça dele, ele permanece. Ainda que o homem
seja infiel, Deus permanece fiel na sua justiça. Amém? O homem precisa afastar-se dos seus maus caminhos. Ele precisa entender o seguinte: eu tenho que me afastar. Por isso o salmista, no Salmo 1, ele fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Antes ele tem um prazer na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Querido, bênçãos são condicionais. Você precisa entender que para a bênção chegar na sua vida, algo tem que ser feito. Para a bênção chegar na vida de Abraão, ele precisou sacrificar. O que? O que mais doía. Ele pôs em sacrifício seu próprio filho, embora não concluiu, mas ele pôs. Para a bênção, para a vitória chegar na casa de Ana, de Eucana, eles tiveram que sacrificar Samuel, entregando de volta ao Senhor. E aí? Bênção são condicionais. O homem precisa afastar-se dos seus maus caminhos, chegando-se para Deus. Ele fala assim: chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Oh, glória! Entendeu? Você se aproxima de Deus e Deus se aproxima de você. É como um imã, que você vai ser atraído por Deus e Deus vai ser atraído pela presença sua perto dele e vai fazer com que Deus se aproxime de você também. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Então o homem precisa se achegar-se a Deus, como o Tiago falou: chegai-vos a Deus, estai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que no seu tempo ele vai te exaltar. Mas humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Quando a gente chega debaixo da mão do Senhor com humildade, Deus o exalta com santidade. Bênção são condicionais. Não pense que você vai receber bênção sem ter que retribuir a Deus o favor que você vai alcançar. Agora, fique com Deus. Fique perto de Deus. Por mais difícil, por mais problemático, entende? Pela circunstância pior que tiver, pela alma ferida, pelo coração ferido, pelo corpo ferido, pelos pés machucados, fique com Deus. Não se afaste dele. Todo tempo, Jó foi fiel ao Senhor. Jó, os campos, Deus deu, Deus tira. Bendito é o nome do Senhor. Jó, seus filhos, Deus deu, Deus tira. Jó, o gado, Deus deu. Tudo. Fique perto de Deus, porque bênçãos são condicionais. E tudo que eu e você precisa entender é que Deus jamais vai te abandonar. Deus jamais vai te deixar. Então, a minha palavra de fé hoje para você é o seguinte: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, olha as condições: se arrepender, buscar, orar, converter dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir dos céus. Então, para Deus ouvir, temos que buscar, orar, converter e mudar os nossos comportamentos, é chegar a Deus. E aí, ele vai ser o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pense nisso. Bênção são condicionais, tá? Em nome de Jesus. Graça e paz.